Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. E o mercado opera misto hoje, com dados de inflação da China que saíram abaixo do esperado e na expectativa pela decisão de juros dos Estados Unidos que acontece na próxima semana. Ontem o mercado asiático operou positivo, com destaque para o mercado chinês, que reagiu bem ao anúncio dos bancos comerciais estatais, que reduziram as taxas de depósito, o que ajuda a impulsionar a atividade econômica por lá. Já na sessão de hoje, saíram dados de inflação da China e vieram abaixo do esperado, o que volta a sinalizar para uma fraqueza na recuperação nesse período pós-Covid e reforça a possibilidade de que o governo chinês possa implementar medidas de estímulos para aquecer o nível de atividade econômica por lá. No Japão, ontem o índice Nikkei fechou no vermelho, mesmo com o PIB do primeiro trimestre vindo acima do esperado, um crescimento anualizado de 2,7% para esse primeiro trimestre. A expectativa era de um crescimento bem menor, de 1,6%. Já na sessão de hoje, o fechamento japonês ficou bem positivo, o índice Nikkei subiu hoje quase 2%. Indo para a Europa, ontem o fechamento lá ficou estável, com destaque para as revisões de publicação do PIB da zona do euro para baixo, que fez o bloco entrar numa recessão técnica. O PIB da zona do euro foi revisado por uma queda de 0,1% nesse primeiro trimestre, enquanto as estimativas estavam apontando para um crescimento entre 0,1% e 1,3%. Já o PIB do último trimestre do ano passado também foi revisado por uma queda de menos 0,1% em relação à primeira leitura, que tinha sido de uma estagnação para esse período. Na sessão de hoje, o mercado europeu opera sem direção única, refletindo a inflação lá na China, que aponta para um ritmo de atividade econômica menor do que o esperado. O mercado americano ontem fechou em alta depois de abrir estável. O S&P ontem bateu a máxima do ano e o Dow Jones subiu pelo terceiro dia consecutivo. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones subiu 0,5%, o S&P subiu 0,62%, enquanto o Nasdaq fechou com uma alta de 1,02%. O setor de tecnologia foi o maior destaque no lado positivo, com os investidores aumentando as posições nas compras dos papéis da Amazon, Nvidia, Apple e também da Tesla. Bom, no mais, o mercado parece que está sinalizando aqui para um ritmo de cautela antes da decisão de juros da próxima semana, que vem inclusive junto com dados de inflação lá nos Estados Unidos. A Bolsa de Derivativos de Chicago está precificando ainda que mais de 70% dos investidores seguem acreditando em uma pausa no ciclo de alta de juros nessa próxima reunião, mas as apostas estão meio a meio para a próxima reunião, para a reunião do dia 26 de julho, para que naquela reunião o Banco Central americano possa voltar a subir taxa de juros por lá. Esse cenário acabou ficando mais forte depois que o Banco Central do Canadá e da Austrália voltaram a subir juros, mesmo depois de terem feito uma pausa. Isso porque os níveis de inflação por lá seguiram pressionando os bancos centrais desses países. Na parte de indicadores, ontem saíram os pedidos de seguro-desemprego semanal, que vieram acima do esperado, um total de 261 mil solicitações. O mercado estava esperando 240 mil solicitações, isso, portanto, sinaliza de que o mercado de trabalho americano ele vem desaquecendo. Já o nível de estoques dos atacados lá nos Estados Unidos veio com queda de 0,1% na passagem de março para abril, ficou um pouco acima do que o mercado estava esperando. O mercado esperava uma contração maior, queda de 0,2%, era a expectativa. Então, nesse indicador, a gente vê ainda um nível de atividade econômica mais forte lá nos Estados Unidos. Atualizando agora os índices aqui, S&P Futuro cai 0,10, Eurostoxx 600 cai 0,31, enquanto o EFTSE lá do mercado do Reino Unido está caindo um pouco mais, caindo 0,37% agora. Lá no Japão, o índice Nikkei fechou com alta de 1,97%. Lá na China, em Xangai, a alta foi de 0,55% na sessão de hoje. O índice de mercados emergentes sobe 0,71%, enquanto o DXY, o dólar index, está subindo 0,18%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos com alta de mais de 1% agora, cotado a 3,75 no anual, enquanto o índice de commodities da Bloomberg está caindo um pouco, 0,04% de queda. Petróleo começou o dia numa queda em função aí dos níveis de inflação lá na China um pouco abaixo do esperado, mas agora virou para alta. Petróleo WTI está subindo um pouco, 0,07 positivo, cotado a 71 dólares e 35 centavos o barril. O petróleo Brent está subindo um pouco mais, 0,11 de alta, cotado a 76 dólares e 5 centavos o barril. Petróleo em leve alta agora,
com esses dados mais fracos da China, sinalizando que o governo por lá pode adotar novas medidas de estímulos para aquecer a economia. O minério de ferro também subiu nessa mesma expectativa. Lá em Dalian, o minério hoje fechou com uma alta forte, alta de 3,44% e ficou cotado aos 114 dólares e 2 centavos a tonelada, que pode melhorar bastante o setor de mineração e siderurgia aqui na nossa bolsa local. O universo de criptoativos sentindo pouco impacto em função aí das novas ofensivas da SEC contra as corretoras e as operadoras de criptoativos lá no mercado americano. O Bitcoin nas últimas 24 horas está subindo agora quase 1%, cotado a 26.635 dólares. O Ethereum está subindo 0,25% e está cotado a 1.845 dólares. Vindo para cá, ontem, feriado, não tivemos negociações aqui na nossa bolsa local, mas os ativos brasileiros negociados lá em Nova York fecharam em alta. O Dow Jones Brasil Titans, o indicador brasileiro negociado lá em Nova York, fechou com uma alta de 0,81%, enquanto outro indicador nosso, bastante conhecido, o EWZ, que replica o Ibovespa, também lá em Nova York, subiu 0,71%. Os papéis da Vale, que são negociados lá nos Estados Unidos, terminaram o dia com uma alta de mais de 1%, acompanhando a valorização do minério de ferro lá no mercado asiático. Os papéis da Petrobras também terminaram a sessão com ganhos. As ADRs, que representam as ações preferenciais, a Petro 4, subiram ontem 1,8% lá no mercado americano. Bom, na nossa agenda aqui, sem nada muito relevante para a gente acompanhar, nosso mercado muito provavelmente pode refletir o dia mais positivo do mercado de ontem, que a gente não teve negociação por aqui. Vamos acompanhar então a abertura para a gente ver como é que a gente se comporta nesse último dia da semana. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.